Meus irmãos. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria poder estar aqui em nossa casa, podermos falar mais da palavra do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, em reverência à palavra de Deus, abra as vossas Bíblias no primeiro livro de João, na primeira epístola de João, lá no finalzinho, antes de Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 18. Louvo a Deus pela vida do nosso co-pastor, presbítero Robson, pela confiabilidade em minha vida, aos obreiros também, está a nossa retaguarda, que Deus abençoe a cada um. Como eu costumo dizer, né, irmãos, quando temos oportunidade, sou apenas um jovem que gosta de falar de Jesus. E quantos já ouviram e já sentiram a presença do Espírito Santo nessa noite? Então não é agora que Jesus vai falar, não é agora que Jesus vai operar, Ele vai continuar operando em nosso meio. Aleluias. O que eu gosto de brincar é com a irmã Nete, né? Se eu chegar na idade dela, hein, irmã Conceição, com essa alegria, com essa energia, aí eu sei que aí eu venci, né? É bênção de Deus, canela de fogo, né? Aleluia. Meus irmãos, quantos encontraram, digam amém. Glória a Deus. Versículo 18 vai dizer assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecestes que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é, para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Versículo 24. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Versículo 25 para encerrar. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Vamos repetir todos o versículo 25. 1, 2, 3. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Você pode sentar dando glória a Deus por essa promessa que recebemos. Aleluia. Meus irmãos, antes mesmo de entrar aqui na mensagem, já vou aproveitar a essa oportunidade que eu iria falar ao final, como um aviso, mas gostaria de reforçar a toda a igreja sobre o trabalho do evangelismo que nós estamos fazendo. Os irmãos estão vendo, estamos indo nos lares dos irmãos aqui da igreja. Então eu quero reforçar aqui a toda a igreja, os irmãos que desejarem, os irmãos que quiserem, que nós façamos o culto lá na sua casa, pode me procurar, tá bom? Nós vamos com o maior carinho, nós vamos lá louvar, vai ter pregação e vamos abençoar esse lar, amém, irmãos? Glória a Deus. Nosso irmão Pedro ali, nosso sonoplasta, está com todo, né, apoio a nós, vai lá, leva as caixas de som e nós vamos lá, irmãos, fazer a vontade do Senhor. Então, a qualquer irmão que precisar, seja lá no Yacht Club, sei que tem irmãos aqui, né, que moram longe, pode convidar, irmãos, nós vamos lá, nós vamos fazer esse trabalho, tá bom? Onde for a sua casa, no seu bairro, porque nós, né, o Senhor colocou em nosso coração para nós abençoarmos os lares cada vez mais das famílias, porque consequentemente o seu vizinho vai estar ouvindo a palavra, vai estar ouvindo louvores e as sementes estão sendo plantadas lá, amém? Porque muitas vezes tem alguns irmãos que estão enfermos, não podem vir até a igreja. Mas o papel da igreja é ir até aquele que também não pode vir até aqui. Amém? Assim como o evangelista Alan não está aqui. Quando ele estava doente, né? Eu fui e falei com ele. Falei, varão, vamos fazer um culto aí. Você não pode vir à igreja, a igreja vai até a sua casa. Mas por outros compromissos que ele já tinha lá na casa, não podíamos fazer lá. Então é a mesma lógica, irmãos. Amém? Os irmãos entenderam? Glória a Deus. Então, aviso dado. Amém. Olha, o presbítero Paulo já está convidando. Só não vou confirmar com o irmão porque vai dar briga com o Pedro que já pediu.
O irmão Pedro já pediu no último culto, mas é assim, fala conosco, irmãos, nós vamos anotar o nome dos irmãos e vamos fazer uma escala, e nós vamos mês a mês, praticamente no terceiro domingo, irmãos, que é o culto de missão, nós vamos lá, após a escola bíblica, é uma vez ao mês, então nós vamos lá, fazemos uma escala, e aí o irmão já sabe qual o seu mês que a gente vai estar indo lá, amém? Glória a Deus, e a obra não pode parar. Irmãos, nós estamos diante de uma mensagem aqui, na primeira carta do apóstolo João, a respeito exatamente sobre a última hora. Então o Senhor colocou em meu coração essa mensagem, porque o Senhor já está voltando. Jesus já está às portas, e já não há mais tempo de nós ficarmos brincando. Já é a última hora, amada igreja. E não tem mais oportunidade de você ser crente, ou crentinho, ou não crente. Nós temos que ser verdadeiros cristãos nessa última hora. Porque o Senhor virá buscar a sua igreja. E se você estiver ainda vindo somente aos cultos, mas saindo da igreja e não tendo um compromisso verdadeiro com a palavra, sinto lhe informar, quando a última trombeta tocar, ainda ficará nessa terra. Já é a última hora, não há mais tempo de nós ficarmos brincando. O apóstolo João é um apóstolo que ele tinha uma intimidade muito grande com Jesus. O apóstolo João, ele caminhava lado a lado com Jesus. Às vezes esse apóstolo, ele é confundido com João Batista. João Batista, aquele que batizou a Jesus. Lá em Lucas 3, Mateus 3. João Batista foi aquele que foi o precursor do caminho de Jesus na terra. João Batista, ele era filho de Zacarias e Isabel. Mas João, esse que escreveu, o apóstolo João, que escreveu as 3 cartas, primeira carta, segunda e terceira carta, também o livro de João, o Evangelho de Jesus, que escreveu João, foi esse apóstolo, o irmão de Tiago, filho de Zebedeu, esse que era considerado o apóstolo que tanto Jesus amava, conhecido por todos, o apóstolo amado de Jesus. Esse João, era esse que tinha uma intimidade tamanha com Jesus. Ele que tinha uma liberdade tanta, que ele deitava o seu ouvido no peito de Jesus, para compreender e para ouvir as batidas do coração de Jesus. Olha a intimidade que esse João tinha. De 12 que andava com Jesus, apenas um, tinha essa tamanha liberdade, esse tamanho íntimo com ele. O apóstolo João foi também esse que escreveu o livro de Apocalipse. Esse é o apóstolo que andou com Jesus na terra, e aquele que também teve a maravilhosa graça e oportunidade de contemplar e ver o céu de glória que aguarda essa igreja. E não somente ele viu, ele contemplou esse céu, como ele escreveu em Apocalipse. E Deus confirmou a mensagem na leitura com o presbítero Raimundo. Esse céu que está escrito lá em Apocalipse 21, o novo céu que aguarda a amada igreja, que não cochicha em 2 pensamentos, uma igreja que aguarda a volta desse Jesus até o último instante. É essa igreja que Jesus ele vem para buscar. Porque pasme, irmão, ainda existe nos dias de hoje aqueles que já não acreditam que Jesus vai voltar. Aqueles que acreditam que Jesus está demorando. E não só no nosso Brasil, até mesmo lá em Israel, na cidade santa onde Jesus caminhou. Existem judeus que não acreditam que Jesus vai voltar. Esses judeus considerados ortodoxos, eles já não creem, eles nem acreditam que esse Messias que veio na terra é o verdadeiro Jesus. Porque para eles o verdadeiro Messias é um rei, é um sacerdote, líder de exército, e não um que nasceu numa manjedoura, aonde nascem os animais. Um que entrou na cidade santa de Jerusalém montado num jumentinho, um homem simples, um homem que assentava as rodas e as mesas dos escarnecedores. Mas esse Jesus que veio montado num jumentinho,
que veio simples, ele virá sim, montado num cavalo branco, sobre as nuvens, na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quantos aguardam a volta desse santo Jesus, que virá sobre as nuvens para buscar a sua amada igreja? É esse que João estava escrevendo. Não troque nada dessa terra pela volta do meu amado Jesus. João, ele escreve isso para a igreja. Esse primeiro livro que ele escreve, pela história, ela é citada, a direção dessa carta, praticamente a igreja em Éfeso. João escreveu 85 anos depois de Cristo esse livro. E João, ele foi um dos maiores escritores do Novo Testamento. Só não foi maior do que Paulo. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13, quase a metade. E João escreveu, essas 3 cartas, mais o livro de Apocalipse e mais o Evangelho de Jesus. Então ele escreveu 5 livros do Novo Testamento. E falar de João, falar de Paulo nessa mesma memória, nós entendemos como João ele escreveu aqui no primeiro capítulo, versículo 2: porque a vida me foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Essa é a vida eterna que nos foi manifesta, a vida de Jesus. E nós lemos no versículo 25 que nós temos uma promessa. Que promessa é essa? A vida eterna. E que vida é essa, Fábio? Jesus disse quando ele veio na terra: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Essa vida é a vida com Jesus. E que vida com Jesus é essa? É o nome de Jesus que pode operar milagre na sua vida. É a vida com Jesus que pode repreender toda a opressão sobre a sua casa. É o nome de Jesus que toda depressão vai embora. É no nome de Jesus que aquele que está afastado, ele retorna ao caminho. É o nome de Jesus que ainda é o nome de Jesus que tem toda a autoridade. É o nome de Jesus que ainda cura cego. É o nome de Jesus que ainda levanta paralítico. É o nome santo de Jesus. É essa vida que nós estamos aguardando. É o nome santo de Jesus. E João estava escrevendo isso. Desperta, amada igreja, porque essa é a vida que nós estamos aguardando, a vida eterna. E Paulo, ele escreveu também lá em 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 7, ele disse: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para não me espovetear, a fim de não me exaltar. Porque se Paulo escreveu esses 13 livros, se Paulo plantou várias igrejas, todos nós sabemos que ele foi o maior plantador de igreja. Aí Deus colocou um espinho na carne dele, para ele entender. Lá no versículo 9 disse, Jesus falando para Paulo, do 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a palavra fala: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Era Paulo falando: eu faço essas obras, eu me entrego na obra do Senhor, porque a glória é somente para Deus e a glória não é para mim. É esses últimos tempos, igreja, que nós não devemos ficar brigando entre nós dentro da própria igreja, porque a glória é de Deus. Não devemos ficar aqui pensando só nas 4 paredes, devemos ir até almas que estão perdidas. Porque como muitos dizem, Jesus está demorando. Não é que Jesus está demorando, é porque no livro de Lamentações, Jeremias escreveu que a misericórdia do Senhor é o motivo de nós não sermos consumados. Não é que Jesus está demorando, Ele tem misericórdia da sua vida. Ele quer você salvo, Ele quer sua casa salva, Ele quer os seus filhos salvos. Ele está dando tempo para aquele que está perdido poder ser salvo, aleluia. É a misericórdia dele, é por isso que ele não voltou ainda. Aleluias. Mas nós precisamos avançar, nós precisamos pregar esse santo evangelho,
porque Ele não se esquece de nenhum dos seus filhos. Não, porque hoje nós vemos, se eu não estiver na frente, eu não vou cooperar. Se eu não estiver ali liderando, eu não vou fazer. Nós temos que acabar com isso dentro do Evangelho. A glória de tudo que nós fazemos aqui na igreja é somente para Deus. Aleluias. Eu achei tão lindo, hoje não veio a irmã Rose e a esposa do irmão Antônio. Quando o pastor fez essa troca com a irmã Gleice e com a irmã Edilene na liderança do Chico de Oração, as duas levantaram, a irmã Rose e a irmã, como é o nome dela? A irmã Miriam, levantaram e foram abraçar a Gleice e foram abraçar a Edilene, como um sinal: conta comigo, eu vou estar com você. É assim a obra do Senhor. A glória nessa casa ainda é do Senhor. Aleluias. Aleluia. Não, Fábio, eu não vou se tiver pregador fulano, eu não vou se tiver cantor que eu gosto de ouvir. Então não vai, fica na sua casa, porque pode ser nesse trabalho que Jesus volta e Ele leva a verdadeira igreja para o céu. Nós temos que parar com essas ideias, não é? Não, aquele prega muito, aquele canta muito. Ah, meu irmão, se nós deixarmos de vir para essa igreja, a última trombeta pode soar e você vai estar deitado lá na sua cama e vai ver a amada igreja subindo para o céu. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus está preocupado com a verdadeira igreja que o adora em espírito e em verdade. Então João, ele vai escrevendo isso e ele vai falando que ele não se esquece de nenhum dos seus. E o Senhor tem uma palavra para alguém aqui nessa noite. Não, pregador, mas eu não sei se Deus me vê, eu não sei se Deus está comigo, a prova é tamanha, a dificuldade é tamanha. Eu tenho uma palavra para você lá em Salmo 139, versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, o Senhor está ali. Se eu fizer no Seol a minha cama, o Senhor está ali também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, lá na profundidade do mar, o Senhor está ali também. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Aleluia. O Senhor está dizendo para pessoas aqui, nesses últimos tempos, o Senhor não esquece de você. Se Ele tem uma promessa na sua vida, pode você tentar fugir, pode você tentar se esconder, o Senhor até nas trevas, Ele vai te buscar e iluminará uma luz para te trazer de volta. É esse Jesus que nós pregamos, um Jesus que não se esquece de nenhum dos seus. A palavra diz, se eu fizer uma cama no Seol, o que é isso? Seol é o mundo dos mortos. Então se eu fizer uma cama, presbítero Paulo, no inferno, mas se eu tiver uma promessa, o Senhor desce lá, porque Ele tem a chave da vida e da morte na sua mão. Aleluia, Jesus. Se você tem uma promessa, o Senhor está falando, não adianta fugir, o Senhor vai atrás de você. Quantos estão recebendo essa palavra? Levanta suas mãos. Eu quero liberar essa promessa sobre você. O Senhor não se esqueceu daquilo que Ele te falou. O Senhor não se esqueceu da palavra que Ele liberou sobre você. É esse Jesus que eu estou pregando. É o Jesus que vai atrás das suas ovelhas. Aleluias. E se nós perdermos as nossas funções na igreja, irmão, o que será de nós? Se nós ficarmos preocupados só aqui dentro. Já parou para pensar? Aqui nós estamos em 2 horas de culto. Hoje é domingo, são 2 horas que você está entregando de culto ao Senhor. Mas e durante a nossa semana, quantas horas nós entregamos a Deus? Não é? Nós temos hoje praticamente 6 horas para entregar a Deus, não é? Culto de quarta, culto de sexta e culto de domingo. Sem contar os ensaios. Quantas horas nós estamos entregando para Deus durante a nossa semana? Não, mas eu vou todo domingo. Não, eu participo toda a semana, uma vez. Durante todas as horas que nós temos na semana, nós achamos, isso eu estou pregando para mim primeiramente, que às vezes 2 horas na nossa semana é suficiente para entregar a esse Deus que opera tantas maravilhas e milagres na nossa vida. Aleluia, Jesus.
Então o Senhor está trazendo para a amada igreja esse despertamento. Ah, meus filhinhos, já é a última hora, diz o Senhor. E o Senhor, Ele me trouxe ao entendimento 3 importantes lições desses últimos dias, nessa última hora. E a primeira que o Senhor me desperta é renunciar o pecado enquanto ainda há tempo. Porque Paulo, ele escreveu no versículo 1: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ainda temos um advogado à destra de Deus. Isaías 55:6, a palavra fala: o Senhor está à destra do Pai. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Versículo 7: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e te tornará para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Aleluias. Porque muitos estão brincando ainda nesse último dia. Porque Jesus, Ele é um advogado que está à destra de Deus, intercedendo. Pai, perdoa eles. Pai, perdoa ele porque não sabe o que ainda faz. Pai, perdoa ele porque não sabe o que ainda faz. Aleluia. Mas esse mesmo Jesus que hoje é o advogado à destra do Pai, é o mesmo Jesus que no juízo final se tornará o juiz que dará a sentença da vida ou da morte. Então não há mais tempo de ficar brincando enquanto Ele ainda é advogado, porque no último dia Ele se tornará o último juiz que fará lá: a parte de mim que eu não vos conheço. Essa é a mensagem que devemos gravar em nosso coração, para nos prepararmos para esse último dia. Aleluia, Jesus. Não, Fábio, mas nós temos que se atualizar. As coisas mudam, não é? As coisas avançam, sim. Nós temos que fazer as coisas irem à frente. Nós podemos se atualizar, nós podemos ser modernos, só não podemos ser mundanos, igreja. Nós podemos avançar com a igreja, nós podemos ir para a frente, desde que Jesus não fique para trás. Nós podemos caminhar para a frente, desde que o Espírito Santo caminhe ao meu e ao seu lado para fazer essa obra. Oh, glória a Jesus. E João, ele escreve isso, versículo 7 do capítulo 2 da primeira epístola: irmão, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que é a palavra desde o princípio que ouvistes. Aleluia. Então João está escrevendo e alertando essa igreja em Éfeso que tudo era para a glória deles. Eles só faziam na igreja, eles só faziam no templo se eles recebessem a glória de volta. E aí João está alertando a eles e dizendo: a palavra ainda é a mesma, a palavra não muda, não tem modificação, não tem implementação. Aleluia. Não, mas Fábio, nós temos que ser mais flexível. Senão, aí os jovens saem, aí as pessoas saem, aí as pessoas não ficam na igreja. Eu vim pregar a santa, verdadeira palavra. Olha o que o versículo 19 diz: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é, para que se manifestasse que não são todos de nós. Por quê? Porque quem é assembleano de verdade, quem ainda ama essa verdadeira palavra, fica aqui, porque aqui tem palavra. Aqui tem a verdadeira e santa palavra. Aqui não é movimento, aqui não é luzinha, aqui não é cor, aqui ainda é a verdadeira e santa palavra de Deus, que alimenta o jovem, que alimenta as irmãs, que alimenta a santa igreja. É a verdadeira palavra. Vamos ver na Bíblia onde que Deus quis tentar mudar alguma coisa para segurar alguém na sua presença. A receita ainda é a mesma: oração, palavra e jejum. Oração, palavra e jejum. As coisas não mudam, não tem o que inventar. No céu não entra pecado. Devemos renunciar, devemos nos aproximar do Senhor enquanto ainda há tempo. Não tem aquele corinho: no céu não entra pecado, diga tristeza e nem dor. Ah,
Deus, Jesus. São cheios de amor. Amém. No céu não vai entrar pecado, aleluias. É o céu que nos aguarda, é a igreja que se prepara, é a igreja que se santifica cada vez mais. E João, ele vai mais a fundo, ele vai nos falar. A segunda lição desse último dia é nós buscarmos incessantemente o poder e a unção do Senhor. Nós vamos ver ali que ele escreve, versículo 20: e vós tende a unção do Santo e sabeis tudo. Aleluia. Porque a igreja, a Assembleia de Deus Evangélica, ela só nasceu porque houve o batismo com o Espírito Santo. Lá no Belém do Pará, em 1925, quando aqueles missionários chegaram no Brasil, Daniel Berg e Gunavim, trazendo essa nova explicação para o povo, havia uma irmãzinha que queria saber o que é esse batismo com o Espírito Santo. E que irmã é essa? A nossa irmã Celina de Albuquerque, a primeira irmã que foi uma mulher batizada com o Espírito Santo no Brasil. Lá no Belém, trouxe essa chama e se espalhou de norte a sul do país. Porque é isso que a igreja deve buscar nos últimos dias: poder e unção, poder e unção, poder e unção. E para que esse poder e para que essa unção? Mateus capítulo 16, versículo 18, a palavra vai dizer: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra essa igreja. Aleluia, Jesus. Deixa eu explicar isso. Você já viu alguma porta ambulante aí pela cidade, irmão? Cadê os irmãos construtores? Já viu alguma porta saindo andando pela cidade? Não existe, né, irmão, que sempre trabalha na obra, não é? Já viu alguma porta? Você está lá pintando, a porta vai do... Se tiver, tem que repreender no nome de Jesus, não é? A porta, ela é estática, a porta, ela é física. Então, quando a palavra diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, não é o inferno que vem contra a igreja. Me ajuda aqui, presbítero Robson. O Senhor quer derramar unção, o Senhor quer derramar poder sobre a igreja. Porque nesses últimos dias, que já é a última hora, não é o inferno que vai vir contra a igreja, é a igreja que vai se unir com o Espírito Santo e vai ir contra as portas do inferno, contra as portas do inferno, e o inferno não prevalecerá. Quantos vieram receber poder nessa noite? Quantos vieram receber unção nessa noite? O Senhor está dizendo nessa hora: quem veio receber unção e poder, levanta suas mãos para o céu agora. Eu sinto a graça do Senhor neste lugar. Eu sinto a graça do Senhor aqui. E o Senhor está dizendo nesses últimos dias, já é a última hora. E o Senhor está falando: recebe o poder nessa hora, recebe unção nesse momento, recebe o poder, recebe unção. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. Isso, dá lugar para o Espírito Santo de Deus nesse momento. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, graça e poder, graça e poder. Quem veio receber agora, quem veio receber, recebe graça e poder, graça e poder. Abassuri me andaraba, tecantashuri me andarabia, lemandashuri me andaraba, ele mandaraba sébia. O Senhor está dizendo: você vai entrar na sua casa diferente hoje. Você vai ter uma semana diferente a partir desse culto. O poder do Senhor vai te acompanhar, a unção do Senhor vai te acompanhar. Você vai entrar no seu lar e toda a potestade vai cair por terra. Você vai entrar no seu lar e tudo que há, seta, levante do inimigo, vai cair por terra. Porque você vai levar o poder e a unção. O poder e a unção. Eu sinto a graça do Senhor aqui. Eu sinto a graça do Senhor. Eu preciso concluir a mensagem, porque o versículo 16 do capítulo 2 vai falar: porque tudo o que há no mundo,
A concupiscência da carne, que significa pecado. O pecado da carne, o pecado dos olhos. A soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. E a última, terceira lição é que Jesus fala, e eu trago para mim. A primeira é: devemos renunciar ao pecado enquanto há tempo. A segunda é que devemos buscar o poder e a unção incessantemente. E essa última é: não negue o Senhor Jesus, senão no último dia Ele negará você também. Porque a palavra é clara, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega que o Pai e o Filho não são o mesmo. O Senhor está nos posicionando, o Senhor está nos levantando. Ah, mas eu sou perseguido, mas está sendo um levante contra mim. É porque você é um verdadeiro evangélico que não nega que Jesus é o Cristo. Porque Paulo escreveu ao seu filho Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus, esses padecerão perseguições. Aleluia. Porque tem se levantado ideologia de gênero contra a igreja. Tem se levantado ideologia nas escolas. Tem se levantado grandes perseguições contra os seus filhos, contra as nossas crianças. Mas a igreja da última hora é a igreja que se posiciona na verdadeira palavra. E vamos ser perseguidos sim, porque já estava na palavra escrita. Não, mas nós temos que se enquadrar. A igreja não foi chamada para se enquadrar. A igreja foi chamada para transformar. Não, mas a igreja tem que ser permissiva. Não, a igreja ainda não é permissiva. Ela é uma igreja pentecostal, que aqui é lapidado e selado pelo fogo do Senhor. Essa é a igreja que suportará até o último dia. Que bom, se estamos sendo perseguidos, é porque realmente nós estamos fazendo a verdade do Evangelho. Não, mas não tenho ali, Fábio, mais forças. O Senhor está dizendo: aguenta, suporta até a última hora. Porque é melhor nós sermos esquecidos nessa terra. É melhor nós não termos glória nessa terra, mas nós termos a glória do Pai Celestial nos últimos dias. Nós devemos aguardar que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, amada igreja. Porque muitos estão nessa busca, nessa chama, não é? Não, eu quero ter o meu nome conhecido. Não, mas eu quero ter as coisas dessa terra. Você pode ter, Deus pode te levantar. Mas nós temos muito, até mesmo lá nos Estados Unidos, a calçada que chama da fama, não é, presbítero Paulo? Que está escrito lá, não é, presbítero Alex? O nome dessas pessoas está escrito na calçada, não é? O nome dessas pessoas conhecidas. Mas é melhor não ter o nome escrito lá naquela calçada, aonde passa milhões de pessoas pisando em cima daqueles nomes. Mas eu quero me preocupar com o meu nome escrito no livro da vida, aonde ninguém pisa, aonde ninguém passa por cima. E esse livro está fechado às 7 chaves, porque no último dia ele vai abrir aquele livro e vai chamar: presbítero Robson, pode entrar. Presbítero Alex, pode entrar. Presbítero Paulo, pode entrar. Irmã Josinete, pode entrar. Na Baixura e Mianda. Ah, você não pegou? O Senhor está dizendo: Igreja do América 2, pode entrar. É ali onde o meu nome deve estar escrito. É ali. Na Baixura e Mianda, Arábia Sébia. Se coloque de pé nesse momento. Na Baixura e Mianda, Arábia Sébia. O Senhor está dizendo: já é a última hora. Não há mais tempo para nós se preocuparmos com as coisas dessa terra. Vamos continuar fazendo o verdadeiro evangelho. Vamos continuar saindo às ruas. Vamos continuar indo às prisões pregar o evangelho. Vamos continuar fazendo o verdadeiro, puro e simples evangelho.
com os crentes de toda a cidade. O Senhor tem um convite aqui nesse momento. Sempre louvar. Alguém nessa noite que ainda não é evangélico, céu tenho muita que por um saudade, tempo se afastou, que por um tempo se desviou. glória que há O Senhor está de dizendo, ver. Ele quer um encontro Ó, especial que contigo gozo nessa vou noite. ter quando O Senhor ver quer se meu encontrar Senhor contigo nessa noite. Alguém aqui que rodeado deseja de grande reatar a sua esplendor. aliança com o Senhor, nós queremos orar por você. Eu pra linda Alguém que deseja cidade, aceitar o Senhor Jesus nessa noite. Jesus me dará O Senhor está te dando essa lugar. oportunidade, porque já é a última Com os hora. crentes Nós de queremos orar toda por a você. cidade. Todos aqui são crentes e A salvos. Deus hei de Amém. sempre Glória a Jesus. louvar. Oh, glória. Do céu tenho muita saudade. Cante, cante. Da glória que hei de ver. Ó, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Nós vamos ver o Senhor rodeado de anjos. Os anjos cantam santo, santo, santo. Alabacévia, os anjos não param de cantar, meus irmãos. Se nós não fizermos nessa terra, os anjos ainda continuam cantando lá no céu. Não adianta nós pensarmos, não, sou eu quem faço, é a minha mão quem faz. Não, é a graça do Senhor que é conosco. Se nós não fizermos nessa terra, os anjos ainda continuam cantando santo, 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 santo. Mas sabe um segredo? Os anjos cantam santo, mas às vezes chega um aroma diferente lá no céu. Não porque, Fábio, eu falo mais bonito, eu falo assim, eu falo aquilo. Meu irmão, não passa do teto da igreja. Porque para o Senhor, apenas o Espírito Santo está filtrando aqui. Quando nós pregamos, quando nós louvamos, o Senhor filtra aqui, o Espírito Santo filtra. E aquilo que é de coração, isso sobe para o céu como um aroma suave. Não, mas eu estou fazendo para se aparecer. Nem chega lá no céu, o Espírito Santo barra aqui na terra. Mas quando os anjos estão cantando santo, santo, e ele cheira um cheiro diferente nas suas narinas, aí ele se inclina lá do céu e olha, tem um adorador lá na terra me adorando diferente. É por isso que quando você pula aqui, quando você dá glória aqui, não se importe com o que vão falar, não se importe com o que vão dizer, porque isso está chegando lá no céu, e o Senhor está recebendo. O Senhor está recebendo e Ele está falando: eu cuido de ti, eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, diz o Senhor dos exércitos. Eu quero orar sobre você, sobre a sua vida. E eu creio nessa noite que o Senhor separou essa graça, esse poder e essa unção para nós caminharmos com ela, para nós enchermos dela e nós darmos cada vez mais valor a esse santo evangelho. Buscarmos mais ao Senhor, estarmos mais envolvidos ao Senhor, se ajuntarmos mais com o Senhor, porque tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Quantos querem receber essa graça e levar contigo para a sua casa, para a sua semana? Coloca suas mãos no coração agora. Eu quero liberar essa palavra sobre você. Eu quero que você declare isso agora. O Senhor está me mandando dizer: fale após mim. O Senhor Jesus é o Senhor da minha casa, da minha família, dos meus filhos, do meu casamento. O nome de Jesus é esse que reina. Receba essa graça, receba essa autoridade, e você levará para você e para sua casa o nome de Jesus, que tem toda a autoridade e todo o poder. Oremos. Amado Deus e poderoso Pai, a sua palavra foi pregada, meu Jesus. Já é a última hora, meu Pai. O Senhor já está à porta, meu Deus.
Então está aqui a sua amada igreja, querendo mais da sua presença, querendo mais da sua graça, Senhor. Então aqueles que vieram receber, meu Pai, eu tenho um pedido simples para o Senhor. Toca nesse coração agora, Jesus. Enche essa vida agora, Jesus. Transborda com a sua autoridade, meu Pai. Transborda com a sua unção, meu Deus. Leva os seus filhos, meu Pai, com uma autoridade do céu, com o poder do céu, para o seu lar, para essa semana que se inicia, em nome de Jesus, Senhor. Agora, meu Pai, nós temos esse pedido. Enche ela, Jesus. Enche ele, Jesus. Eu ouço com os ouvidos espirituais anjos e demônios guerreando, e o Senhor está dizendo: eu guerreio por você, os meus anjos lutam por você. E o Senhor está dizendo: a vitória ainda é do meu povo, a vitória ainda é da minha igreja, diz o Senhor dos exércitos. Quantos vieram receber, recebe essa graça e essa palavra no nome de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade. Da linda pátria estou bem longe